Falar sobre o Espírito Santo exigiria um período de tempo maior do que eu tenho disponível neste momento. Por isso vou me deter hoje apenas ao fruto do Espírito. Mas antes gostaria de lembrá-lo que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ativa como afirmam as testemunhas de Jeová. Também não posso deixar de afirmar que cremos em um único Deus e que cremos que Deus existe e se manifesta por meio de três pessoas distintas, mas iguais em substâncias. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz o fruto do Espírito, singular, e dessa forma entendemos que seja um fruto que contém diversas qualidades. Temos 9 virtudes geradas pelo fruto do Espírito, isto é, pela vida de Deus que opera em nós. Bom, vamos dividir estes frutos em dois grupos que identificam as ações do Espírito Santo em nossas vidas. O primeiro grupo está relacionado com nossa qualidade de vida espiritual: amor, alegria e paz. Encabeçando este primeiro grupo, nós temos como primeira qualidade o amor. Este é o maior de todos e do qual, sem ele, não conseguiremos manifestar as demais qualidades descritas pelo apóstolo Paulo. João capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em João 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor ele deve existir para com Deus, para com os irmãos e para com os não crentes. Em 1 Coríntios 13, do verso 1 ao 3, diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Onde o amor está presente, a alegria não pode estar longe. A alegria é a segunda qualidade mencionada pelo autor da carta aos Gálatas. O amor ele é o cumprimento da lei, em Romanos 13:10. E também não diz a palavra de Deus que fazer o que a lei de Deus manda traz deleite. Amar nem sempre é algo tão agradável. E por mais estranho que possa parecer, até mesmo diante das maiores dificuldades e perdas de nossas vidas, podemos nos alegrar. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O crente ele não tem por que andar de cabeça baixa, de viver pelos cantos tristes, pois sua alegria ela não se baseia nas circunstâncias da vida, mas em viver para Deus, em dias bons ou maus, ciente de que a alegria do Senhor é a sua força. O verdadeiro cristão ele não vive para ser feliz, mas para fazer Deus feliz, e se torna feliz por saber que está vivendo de uma maneira agradável a Deus. A terceira qualidade é a paz. Onde existe uma qualidade de vida espiritual, existe paz. A paz não é a ausência de conflitos, de guerras, de perseguições e ameaças, mas é a serenidade de coração. É a porção de todos aqueles que pela fé descansam na certeza de que foram justificados diante de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E somente estes que conhecem a verdadeira paz, não a paz que o mundo oferece,
são capazes de se tornarem promotores da paz. Bom, o segundo grupo, ele está relacionado com o nosso testemunho diante a sociedade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nesta segunda relação de grupo, percebemos que falamos do quê? De qualidades que envolvem o cristão em sua relação com outros. Essas qualidades aqui descritas devem se manifestar em todos os relacionamentos em que o cristão se envolver, ainda que não seja recíproco por parte do outro envolvido no relacionamento. Longanimidade, paciência, né? Caracteriza a pessoa que, em relação àqueles que a aborrecem, se lhe opõem ou a molestam, exerce a paciência. Ela se recusa a entregar-se à paixão ou às explosões de ira. A longanimidade é um atributo divino, visto que o mesmo é atribuído que a Deus. Em Romanos capítulo 2, verso 4, no capítulo 9, no versículo 22, e também é atribuído a Cristo, em 1 Timóteo 1,16. Bom, como atributo humano, se torna possível, pela confiança que temos, que Deus cumprirá a sua palavra e em seu tempo julgará todos conforme suas obras. Quer dizer, nós podemos ser longanos, ser pacientes, porque cremos que Deus um dia há de julgar todas as coisas. Sem dúvida, a longanimidade é uma grande arma para um mundo tão hostil à verdade, à moral e aos princípios deixados por Deus. Benignidade. Benignidade é sinônimo de bondade. O que me chama a atenção é porque o apóstolo escreveu essas duas palavras, sendo que significa a mesma coisa. Primeiramente, talvez, porque queria dar ênfase especial na maneira como devemos tratar nosso próximo. Contudo, alguns teólogos acreditam que com a palavra benignidade, o apóstolo pretendeu enfatizar nossas ações para com os pecadores. Devemos ser benignos para com os nossos semelhantes, isto é, devemos tratar bem todas as pessoas, a começar pelos de nossa casa, o que implicaria aqui a ideia de sermos misericordiosos. O termo bondade, ele nos chama à prática da generosidade de coração e de ação. Somos convocados a servir nosso próximo. Somos chamados para realizarmos projetos que transformem vidas. Chamados a uma ação social que manifeste o amor de Deus pela humanidade. Fidelidade ou lealdade. Todo relacionamento ele deve ser construído sobre esta virtude. Entretanto, vivemos um período onde a fidelidade ela tem sido deixada de lado. Casamentos são destruídos por falta de fidelidade. Relacionamentos entre pais e filhos são destruídos por falta de fidelidade. Inimigos são feitos por falta de fidelidade. Homens e mulheres que não honram sua palavra a outros acabam gerando inimigos. Relacionamentos entre igrejas e pastores têm sido destruídos por falta de fidelidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele se queixa aos irmãos da igreja nesta carta pela falta de fidelidade para com ele, em Gálatas 4, verso 16. Muitos líderes eclesiais não têm sido fiéis ao evangelho. Quantas distorções do evangelho têm sido pregadas pelas igrejas? Quantas aberrações nós temos assistido na televisão de homens que se dizem servos de Deus e que têm usado esse evangelho para enriquecimento próprio? Muitos crentes não são fiéis nem a Deus, a quem eles mais deveriam temer. Há crentes sonegando o dízimo. Há crentes que vivem de maneira egoísta e não servem na casa de Deus com seus dons. E há muitos crentes que só vêm à igreja para receber a bênção, mas não vêm para abençoar. Mansidão ou gentileza. A mansidão é o oposto extremo da veemência, da violência e da agressividade ou explosões de ira. Eu diria que a mansidão estaria para nós hoje como a educação. Ser manso é ser educado. O manso é aquele que está pronto a ser gentil
Domínio próprio. Esta última virtude é uma relação que alguém mantém consigo mesmo. A pessoa que tem a bênção de possuir essa qualidade possui o poder de conter-se a si mesmo. Uma pessoa que se domina não cai em escândalos, uma vez que consegue se dominar e não ser dominada pelos seus próprios desejos. Não cai em imoralidades porque é capaz de frear suas paixões. E somente uma pessoa capaz de levar todos os seus pensamentos à submissão e obediência plena a Cristo, ela é capaz de dominar a si própria. Eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina e que nos capacita, acima de tudo, a sermos como Cristo. O propósito do Espírito de Deus é nos conduzir a vivermos uma vida que manifesta a glória de Cristo em nós, para que desta forma outros possam desejar servir a Cristo. Tudo quanto o Espírito Santo faz tem por fim glorificar a Jesus Cristo e não nos engrandecer. Somos chamados para sermos testemunhas e o Espírito Santo nos capacita e nos dá o poder para que sejamos testemunhas fiéis. E caso você ainda não tenha entregado sua vida a Jesus, tome essa decisão hoje e receba então o Espírito Santo em sua vida. E deixe o Espírito de Deus te guiar e te conduzir para a vida eterna. Deus te abençoe.